Boa noite aos presentes e a todos os que acessaram o site da ACIL e que estão nos acompanhando ao vivo e prestigiando neste evento, elaborado especialmente pela Associação Comercial e Industrial de Limeira, em prol à classe empresarial. É um prazer estar aqui com vocês esta noite em mais uma edição do Encontro com Empresários, que tem como principal objetivo estreitar laços, proporcionar a interação entre nossos associados e empreendedores de toda a região, a fim de fomentar a troca de experiências, além de promover a melhoria contínua das empresas. Aproveitem esta oportunidade também, após a palestra do nosso convidado, para estreitarem seus laços com a ACIL, pois somando nossos ideais, podemos progredir e desenvolver o comércio, a indústria, além da prestação de serviços, setores importantíssimos para a evolução de Limeira. Também a nossa oportunidade é o network entre os participantes aqui e vocês que nos assistem da internet. A próxima vez do Encontro de Empresários, por favor, venham até aqui trocar ideias e fazer o network, o interrelacionamento que seria bom para você e para a sua empresa, para o comércio, para o fomento do comércio, da indústria e da prestação de serviços de Limeira e região. O diretor de concessão da Odebrecht Ambiental em Limeira, senhor Tadeu Ramos, onde agradecemos muito a sua presença, a sua disposição, que falará sobre os 20 anos de concessão do serviço de água e esgoto em nossa cidade. Gostaria de chamar agora o nosso convidado, Tadeu Ramos, para promover a palestra e, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição. Obrigado eu pela oportunidade, Walter. Bom, então, como a gente já falou, esse ano de 2015, no início de junho agora, farão 20 anos que a Odebrecht, já lá atrás na figura da CBPO, na época em parceria com os franceses, ganharam a licitação para a concessão plena dos serviços de água e esgoto aqui na cidade de Limeira. Então, lá em 95, no dia 2 de junho, esse contrato foi assinado e foi dada a ordem de serviço para início dos trabalhos. O que é o município de Limeira? Vocês conhecem. É uma população estimada aí pelo IBGE até 2013, mas hoje, em 2015, são aproximadamente 295 mil pessoas. Ela se situa nessa região aqui, Piracicaba, Arara, Rio Claro, aqui está a bacia do nosso Pinhal, né? Ela é forte nas indústrias de galvanoplastia, citocultura, cana-de-açúcar, metalúrgica e autopeças. Essa é a grande vocação econômica da cidade, né? Então, no momento inicial da concessão, existia um trabalho imediato, uma demanda imediata que precisaria ser resolvida, né? Que foi o esforço fundamental inicial lá da concessionária. Foi acabar com a falta d'água, porque a falta d'água em Limeira, eu vejo os vídeos, né, que eu cheguei aqui há 2 anos e meio, mas eu vejo algum material lá da época passada, era uma reclamação recorrente da população de falta de qualidade, né? Aí a gente vai ver os números do esgoto, que apenas 2% do esgoto eram tratados em 95. Oferecer um atendimento melhor para a população e um serviço com mais transparência. Esse foi a primeira grande encomenda da concessionária. Então, vamos lá. Como é que era no momento que a concessão? Apenas 2% dos esgotos eram tratados. Alto índice de inadimplência, né? E o cadastro de usuários não era confiável, era falho.
E até hoje a concessionária tem consequências desse cadastro falho lá atrás, que tem muita água hoje que está ligada que a gente não sabe o CPF da pessoa, não tem como descobrir. Então, é um complicador hoje ainda para a concessionária. E a inadimplência porque o serviço de saneamento ele era altamente politizado, tá certo? A pessoa não pagava, mas não ia lá tomar uma providência que fizesse com que aquela pessoa pagasse aquela conta. Eu costumo falar que as pessoas têm que olhar uma concessão de água e esgoto, não só privada, do governo, como um condomínio. Uma concessão é um rateio de despesas. Quando alguém não está pagando suas contas, quem está pagando em dia é que está mantendo aquela coisa ali funcionando. Então, inadimplência alta é um problema muito sério para uma concessionária de água e esgoto. Tem reflexo no caixa, não permite fazer os investimentos. Bom, Limeira era responsável por 40% da poluição que chegava lá no Rio Piracicaba, através do Ribeirão Tatu. As perdas físicas, ou seja, aquela água que a gente retirava lá do rio, que a gente colocava na estação de tratamento de água, gastava energia elétrica, gastava produtos químicos, a gente jogava fora. Mais de 45% dessa água. Isso, quem pagava essa conta? Era quem pagava a conta da água, tá certo? Era o desperdício. A falta crônica de água, isso é que eu falei que eu vejo nos vídeos, alguns vídeos, a pessoa fala, aqui a cor da minha água, quando tem é assim. Então, em 95, vocês que viviam aqui, podem saber. Bom, era, como eu falei, era muito politizado, então, era uma autarquia que tinha quase 3 vezes o número de funcionários que a concessionária tem hoje, eram funcionários que ganhavam mal, desmotivados, tá certo? Alguns tecnicamente muito qualificados, mas a grande massa de funcionários só queria o salário no final do mês, não estava preocupado com fazer, né? Investimento, não havia um compromisso de investimento, né? Quando você tem uma concessionária de água e esgoto, que o caixa é misturado com a administração, a receita do esgoto, da água do esgoto, ela não retorna para o serviço. Ela, além do emprego, ela vem também a ser um caixa único para pagar outras coisas, que não o reinvestimento, a dedicação ao serviço de água e esgoto. A reservação de água tratada, essa reservação aqui é de água tratada, era muito pouca, 20 minutos, ou seja, qualquer problema de energia na captação, na ETA, em 20 minutos faltava água na cidade. Hoje a gente já está com reservação aí de até 24 horas em alguns lugares, que é o padrão de uma concessionária, que você reservar água tratada é muito caro, porque esses reservatórios eles têm que ficar na área urbana. Hoje o que se usa é reservatório de água bruta, lá no manancial, tá certo? Antes de tratar. Então, Limeira hoje tem 52 mil metros cúbicos, né, de reserva, é um pouquinho menos do que a cidade consome em um dia. Então, em média, a gente tem aí reserva para 24 horas. Bom, aqui a gente fez uma associação com a mortalidade infantil, não que só o saneamento seja o responsável, mas é sim um dos responsáveis. Aqui em 95 apenas 2% do esgoto era tratado, hoje 100% ele é coletado e tratado. Então isso tem impacto direto na saúde pública, tá certo? Que o investimento na qualidade da água e na universalização e na qualidade da água e do esgoto tem muito a ver com a saúde pública, investimento em saúde pública, que aí ajuda o Didi lá na Santa Casa, né, Didi? Se a cidade não tivesse saneamento, coleta de lixo, a quantidade de atendimentos. Então, investir em saneamento é investir em saúde pública também. Bom, então, como eu falei, hoje aqui é o cenário do contrato, são 97 mil ligações, são 108 mil economias, tá certo? E uma população de aproximadamente 295 mil pessoas. Aqui a gente começou em junho de 95, com a concessionária CBPO e os franceses, como eu falei, foi indo aqui. Em 2007, assumiu 100% do contrato de concessão, aí já na figura da Odebrecht Ambiental,
com alguns nomes aí que vocês conhecem, Água de Limeira, sim, mas sempre controlada pelo mesmo grupo de acionistas que foi a CBPO lá em 95. Tá? Então, a gente vai até 2039. Então, são 1.125 quilômetros de rede de esgoto, de água, 987 quilômetros de rede de esgoto. Aí você fala, mas por que aqui tem mais que aqui? A rede de água tem ruas que ela tem nas duas calçadas. A rede de esgoto é só uma no meio da rua. Mas o nosso serviço, sim, na área urbana, ele é universalizado. A gente já coleta 100% do esgoto da cidade. Hoje a gente tem uma média mensal de produção de 1.850 metros cúbicos. 1 milhão, né? Aqui é 1.850.000 metros cúbicos de água por mês. E esgoto é um pouquinho menos, porque aqui a gente tem a questão das perdas, né? Do que ainda a concessionária perde, que é menos de 15%, mas não existe perda zero. Concessionária nenhuma do mundo tem perda zero. Tranquilo aí? Bom, e aqui é o escopo da concessão. Aqui está o manancial, que no nosso caso é o Ribeirão Pinhal, o Rio Jaguari, e o nosso escopo ele começa aqui no nosso poço de sucção. A gente não tem ingerência nenhuma nesse manancial, isso aqui é controlado pelos órgãos estaduais e federais, porque o Rio Jaguari é um rio federal, então a concessionária não pode fazer nada aqui. O que a gente tem é uma outorga para tirar 1.200 litros por segundo daqui, é a única coisa que a concessionária tem. Então, da bomba de captação até o lançamento da água tratada no rio, é o escopo de concessão, que vem a captação, a adução, o tratamento, a distribuição, a coleta do esgoto, depois essa água vira esgoto, a gente coleta, leva para uma estação de tratamento e devolve ela para o rio, porque tem muita confusão na questão do escopo. E nesse escopo aqui a gente faz investimentos, a gente opera esse sistema, a gente faz manutenção e faz toda a gestão comercial. O que é a gestão comercial? É a leitura, as contas, verificar a inadimplência, as questões de contrato. Então, isso aqui tudo faz parte do escopo. A remuneração de todos esses investimentos que a concessionária vai fazer, que são esses, a preço de hoje, 560 milhões, esses aqui são os atores que envolvem um contrato de concessão como o nosso. Começa aqui com a Prefeitura Municipal de Limeira, que é o nosso poder concedente. Agora a gente tem, desde 2014, a figura da agência reguladora, que é a Ares PCJ, que é um órgão, é uma agência pública que regula mais de quase 70 municípios, certo? Inclusive Limeira. E o objetivo dessa agência aqui é regular esse contrato de concessão olhando a nossa região, não olhando apenas o nosso município. Criar indicadores para que a gente atenda indicadores. E hoje Limeira funciona para essa gente aqui como uma fornecedora de indicadores. Eles falam para a gente que a gente é referência. Então, estão pegando muita coisa que acontece aqui em Limeira e levando para os municípios à volta aí. Isso é uma coisa legal, porque nós evoluímos 20 anos. Eles estão chegando aqui agora e eles regulam uma concessionária como a Odebrecht, mas regula um DAI de um município pequeno também. Então, tem todo um... E hoje ele que cuida das questões do nosso contrato, não é mais a prefeitura. Toda a parte econômica do nosso contrato, qualidade de serviço, está sendo feita aqui. Tem a Câmara Municipal, que faz os projetos, que acompanha o nosso contrato. Quando existe alguma coisa que necessita de uma lei para alterar esse contrato aqui, é via Câmara Municipal, né? A gente tem o SAI, que é a autarquia da Prefeitura, que ajuda, junto com a agência, define as prioridades de investimento e cuida da água pluvial aqui na cidade. A gente tem o Comitê de Bacia, que é um órgão, ele não tem função gestora, ele é um órgão consultor, ele é um formador de opinião, que a gente participa, eu sou vice-presidente técnico do PCJ, eu na Odebrecht. Tem toda uma sociedade civil que interage com a gente também. A vigilância sanitária da Prefeitura,
também interage com a gente, e a CETESB, que fiscaliza a gente em tempo real. Então, esses aqui são os órgãos que os órgãos e a sociedade civil, que o nosso contrato tem interferência, tem relação, tem reunião, tem documento, com essa turma toda aí. É bastante gente, parece pouquinho, mas é bastante gente, é muito documento para lá e para cá. Então, aqui a gente fazer mais um apanhado, como era em 95, como está em 2015. Em 95 eram 55 mil ligações de água, hoje são 97 mil. A cobertura de água era 95% com problema de qualidade, hoje é 100%. Quando a gente fala cobertura, a gente fala em área urbana. A zona rural, ela não faz parte do escopo da concessionária. E não viabiliza também você fornecer água e esgoto na zona rural. Fica muito caro, seria muita infraestrutura, muito longe para atender poucas casas, tá certo? Então, a solução da zona rural é outra, vai desde a utilização, que é uma coisa que agora está sendo discutida a nível municipal. Então, esse 100% aqui era área urbana, hoje a gente coleta 100% do esgoto e a gente trata 100% do esgoto. Antes era tratado apenas 2%, coletado 78%. Na época, apenas 45% dos córregos da região eram despoluídos, hoje 99%. As perdas, que é aquela água que a gente pegava do rio e não usava, ela se perdia, era maior do que 45%. Hoje, em 2014, o nosso número é 14,33%. Isso aqui é um parâmetro de país desenvolvido em saneamento. De 10% a 15% é o indicador de perda de países de primeiro mundo que tem o saneamento já em estágio bem avançado. E esse número aqui, ele nunca vai ser zero. E ele também é característico. Chega uma hora que você investir para diminuir esse número aqui, você começa a gastar mais do que a água que você vai deixar de gastar. Então, Limeira está estabilizando nesses 14% aqui. A gente acredita que não deve avançar muito. A gente tem uma captação longa, são 16 quilômetros, muita pressão na nossa adutora. A gente tem muita tubulação velha aqui no centro da cidade, que são tubulações de difícil substituição. Imagina parar essa cidade toda, ver o que a obra do piscinão, o transtorno que causa, imagina esburacar essa cidade toda. Mas a gente vai trocando. Nessa obra do piscinão, a gente está trocando 8 quilômetros de tubulação, que a gente aproveitou o evento da obra e já está resolvendo. Podemos melhorar aqui um pouquinho? Vai melhorar, mas isso aqui não achem que isso, por que não é zero? Não vai ser zero, porque tem uma série de coisas. Bom, os investimentos não havia compromisso nenhum, não havia nem indicador de investimento em 95, hoje a gente já totaliza 260 milhões de lá até aqui. A captação de água, olha que coisa legal aqui, ó. Eram 870 litros para uma população, para 55 mil ligações. Hoje a gente capta 770 litros para 97 mil ligações. Isso tudo aqui é em função dessa redução de perdas. Ou seja, a gente precisa menos do manancial. Se a gente fosse nessa balada aqui, a gente hoje teria aqui com 1.400, 1.500 litros por segundo, e aí teria faltado água no passado. Então, como esse investimento em perdas, esse trabalho de reduzir para cá, quando a média do Brasil ainda é 38%, como isso foi fundamental no ano passado. Mais na frente a gente vai ver isso aí. Então, aqui era o consumo per capita, lógico que está essa perda grande, aqui está um consumo per capita menor, com uma perda já dentro de um nível que a gente entende que é aceitável e vai ficar por aí. Aqui são as metas, né? Que a coleta de esgoto, a bacia previa como meta para 2014, 90% coleta de esgoto, 2020, 95%, Limeira chegou a 100% em 2010, ou seja, chegou a mais do que a meta de 2020, 10 anos antes. Tá? Tratamento de esgoto, para 2014, 86%, para 2095, e aqui a mesma coisa, em 2010, a gente já chegou 5% a mais daqui a próxima meta, que é para 2020. Perdas, a meta é para 25%, a gente já está menor que 14%. Abastecimento de água, 100%, a gente já atingiu a meta de 2020 em 2010.
Então, esses aqui são os principais indicadores que a gente entende que o trabalho da Odebrecht aqui em Limeira teve um significado muito importante. Aqui são os dados da operação, a altura, como eu falei, né, o nosso manancial, a nossa captação está aqui, a nossa ETA está aqui, daqui para cá são 16 quilômetros e 150 metros de desnível. É uma das captações mais onerosas da nossa região. A gente tem muita perda de carga, do custo de energia elétrica que a concessionária tem, 70% está em tirar a água aqui do rio e levar até a ETA. Tá certo? Por isso que a nossa concessionária ela tem um impacto muito significativo no que acontece com o custo de energia. Internamente, a gente compara Limeira com Cachoeiro, que é uma concessão da mesma época. Cachoeiro, o rio está do lado da cidade, a menos de 2 quilômetros, e a, acho que 5 metros de desnível. E aí a empresa, internamente, quando ela compara o indicador de Limeira, de captação, com o de Cachoeiro, fala, o que vocês estão fazendo lá? Estão rasgando dinheiro? Fala, não, é que eu estou a 16 quilômetros e a 150 metros de altura. Então, até internamente, para a equipe da Odebrecht entender como é onerosa essa captação em Limeira, ela é muito cara, tá certo? Então, é um ponto de atenção nosso. Aqui tem investimento em duplicação de adutora, investimento nas bombas, colocar mais eficiência energética nessas bombas, são equipamentos que já têm 20 anos, tá certo? Então, aqui tem toda uma reengenharia ainda para ser feita. A gente, então, como eu falei, são 150 metros de desnível, são 9 de desnível, faltou 16 quilômetros aqui, são 9 elevatórias para fazer o abastecimento, são 52 mil metros cúbicos de reservatório de água tratada, em toda a cidade aqui, tem reservatórios que garantem 52 mil metros cúbicos de água tratada. São 1.125 e uma equipe de 73 pessoas. Mais na frente a gente vai ver a equipe total da concessionária. Então, o grande objetivo agora no esgoto é despoluir o Piracicaba. Esse aqui é o trecho mais poluído do Piracicaba. Quando ele recebe o Atibaia, que ele vem daquela praia dos namorados ali em Americana, que aquilo ali, o pessoal do satélite fala que ele tem de tudo que é ruim. Então, ele junta aqui com o nosso Jaguari. Esse trecho aqui do Piracicaba é o pior trecho desse rio. Então, esse trabalho agora que a gente tem que fazer, que Corderópolis está fazendo, tratando de esgoto, Cosmópolis, Limeira vai ampliar, vai melhorar a eficiência do esgoto da Tatu, com o objetivo de melhorar a qualidade do rio Piracicaba nessa região aqui. O esgoto são 600, a gente varia, a vazão vai de 655 a 1.090 litros por segundo, são 4 estações, que é a Água da Serra, Tatu, Lopes e Graminha, né? São 3 elevatórios, são 987 e uma equipe de 57% de pessoas. A gente botou aqui que a eficiência da Tatu é uma eficiência baixa. Isso é objeto desse TAC aí, que foi assinado em 2007, que agora está na pauta aí, que mais na frente eu vou falar dele aí também. A Água da Serra trabalha com uma eficiência... As outras estações, que são Duas Lagoas e a Água da Serra, trabalham com eficiência próxima de 100, tá? São estações muito eficientes, as Duas Lagoas trabalham com muita eficiência, mas mesmo assim a Graminha a gente vai acabar com ela. Bom, aqui é um dado operacional, como que a gente funciona, agora a captação para a ETA, são 9 elevatórios, vão para os reservatórios, se distribui para a cidade, tem a rede de coleta, que vai para Tatu, são 11 elevatórios para Tatu, uma para a Água da Serra, e aqui faltou mais uma, é uma para Graminha e uma para Lopes, tá certo? E aqui a nossa equipe, que é a Operação Volante, que faz toda essa gestão desse ativo aqui, e aqui interage com as áreas de engenharia, laboratório, manutenção, monitoramento, fiscalização, manutenção e gestão de perdas. Então, daqui a gente faz faturamento, gestão administrativa, sustentabilidade financeira, atendimento e comunicação. Isso é mais ou menos como a gente opera lá na nossa concessão. Isso aqui eu botei isso aqui só para mostrar esse número aqui para vocês. Na época que a gente assumiu a autarquia aqui, eram quase 600 funcionários. Hoje a concessionária já está até com um pouquinho menos do que isso, que a gente está fazendo algumas modificações, a gente está saindo aqui do centro da cidade,
vai ficar aqui no centro somente o atendimento ao público, toda a equipe vai trabalhar junta lá na estação de tratamento de água, ou seja, a gente conseguiu uma sinergia maior ainda, colocando todo mundo para trabalhar num único lugar. Ainda tinha muito deslocamento, muita gente, então nós vamos fechar aí 2015 com algo em torno de 230 pessoas, inclusive comigo, ou seja, de mim para baixo aí, até o último operador, vão ser algo em torno de 230 pessoas. Também é referência, isso é uma referência também na região, tá? Essa quantidade de funcionários. Tem muita automação, tem muitos serviços que a Odebrecht Holding puxou para lá, para ter ganho de escala, como sistema de gestão comercial, frota de carro. Hoje a frota é da Odebrecht, ela administra a frota no Brasil todo. Isso permitiu uma locadora que não tem o objetivo de ter lucro e aluga carro para todas as concessões no Brasil. A gestão da parte comercial, todo o back-office da área comercial, ela também está sendo feita por uma empresa do grupo, que é a USE, consolidou isso tudo no lugar. A gente vai passar para lá também o call center, então ainda vai ter uma sinergia maior aí, tá? Com ganho de escala e com reflexo, lógico, na tarifa. Que você diminui custo aqui, você diminui preço de tarifa. Então, as principais instalações, a nossa captação, a nossa adutora, 16 quilômetros, que é uma adutora remendada. Ela começou com um tubo de 600, aí tem lugar que são 3 tubos de 500, tem lugar que é um de 600 e um de 800, aí tem lugar que tem um pedaço de 1.000. Essa adutora nossa aqui é uma coxa de retalho, que tem previsto nesse valor de investimento até o final da concessão, a construção de uma adutora nova de 1.000, nos 16 quilômetros, dos quais 3 quilômetros já estão prontos, né? Então, tem muita perda de carga nessa adutora. Ela foi remendando, e hoje ela não é boa. Tem a nossa estação de tratamento de água, que está em ampliação, tem a reservação, tem essa melhoria na Etitatu, e tem a estação nova que a gente já fez, que foi inaugurada em 2010, que trata o esgoto ali da bacia do Graminha. Isso aqui são as ferramentas de atendimento ao cliente. Tem a loja presencial, isso aqui a gente vai manter no centro. Tem o 0800 771 001, que a ligação é gratuita. Tem o site, onde a pessoa pode emitir segunda via, consulta de débitos. Tem visitas técnicas comerciais, a maioria das nossas visitas conforme solicitação. Tem um chat de atendimento. A gente envia faturas por e-mail. E esse ano a gente vai estar implantando o Totem, né, Rodrigo? É uma novidade aí. A gente vai espalhar, fazer um piloto, o Totem de autoatendimento. A pessoa não vai precisar mais ir na loja. A gente vai botar aqui no shopping, vai ter um na nossa loja. E, se der certo, a gente vai espalhar isso aí pela cidade, para a pessoa dos bairros, se quiser resolver uma coisa sobre a sua conta, ele não precisa vir na cidade, ele pode ir no mercado lá, vai ter um totem nosso lá, ele imprime a conta, ele paga com cartão, para facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes. Isso aqui é a pesquisa Ibope, a Odebrecht, ela contratou o Ibope Pesquisa para padronizar a pesquisa em todas as unidades. Hoje são 185 municípios que a Odebrecht Ambiental tem a concessão de água e esgoto, ou só de água, ou só de esgoto. Totalizando 185, ela criou um padrão de pesquisa no instituto, que é o Ibope, para poder comparar, criar referências internas para poder acompanhar. E Limeira desponta como, internamente também, uma das melhores unidades em desempenho. Limeira e Cachoeiro são as duas melhores concessões da Odebrecht Ambiental, por serem mais maduras, e acabam se tornando referência também dentro do nosso grupo, tá certo? Então, aqui é a aceitação. Depois, se vocês quiserem mais no detalhe conhecer a pesquisa, a gente pode divulgar, mas o abastecimento de água é o serviço que menos foi avaliado como mal e o que mais foi avaliado como bem. Tá certo? Aí vai vindo aqui, fornecimento de energia, também são serviços bem avaliados, tá certo? E aí começa aqui os serviços que foram mal avaliados, sendo saúde pública, o que tem mais reclamações como sendo mal e menos elogios como sendo bom. Bom, mais água é o que interessa para a gente, representa aí uma aceitação de mais de 90%.
Só Limeira, tá? Só Limeira. O Ibope vem aqui uma vez por ano, é no segundo semestre, normalmente em torno de novembro, dezembro, a gente faz essa pesquisa aqui na cidade. Esse aqui é o segundo ano. Segundo ano, né, Sueli? Segundo, né? Segundo ano. Mas não vamos olhar para esse aqui, não. Vamos olhar só para a água. Bom, então, percepção do preço, aqui ninguém... 50%. Aqui que a gente fala que a aceitação é de 90%. A gente teve média 9, de 0 a 10, tá? Então, quanto a percepção, 50% acha barato, justo, caro 35% e muito caro. E aqui a água, esgoto, e aí vai caminhando. E o pior desempenho aqui é para o pedágio. É o serviço que as pessoas acham com maior percentual de que é muito caro. Tá certo? A água a gente tem o maior percentual achando que ele é barato. E aqui, como eu falei, esse ano a gente ficou em terceiro novamente, no ranking. Esse ranking começou em 2012, Limeira começou em sétimo, depois foi para quarto, está em terceiro e ficou em terceiro de novo. E com esses investimentos que a gente está para fazer aí, a gente deve ou ficar por aí. Mas a diferença aqui do primeiro para o segundo é muito pouquinho. Aqui é Franca e Maringá. Você vê, no primeiro, Uberlândia, ano passado o Uberlândia estava em primeiro. Mas esses 10 aqui, eles estão muito próximos. Ali é um detalhezinho que faz essa arrumação aqui. O nível aqui é muito bom. O nível desses 10 aqui, o que a gente não pode é nunca sair daqui, tá certo? A diferença desse para esse aqui é um detalhe. Talvez o investimento a mais que ele fez em determinado ano. A gente nunca pode ir para aqui, que são os piores, e nunca sair daqui dos 10 melhores. Tá? Esse aí que tem que ser o nosso acompanhamento. Bom, vamos falar um pouquinho da estiagem, né? E aí a gente viveu esses 20 anos, a gente nunca viveu nada parecido com o que a gente viveu ano passado. A incerteza de ter água lá no manancial para a gente, que a gente sempre se preocupou muito, no ativo, na qualidade do serviço, no tratamento, mas foi uma coisa que a gente nunca tinha vivido. Pois se não tiver água no rio, né, que é onde a gente se assustou. Então, o que fez com que Limeira, no ano passado, né, passasse por essa crise? Aqui tem 5 fatores, mas basicamente são 3. É a campanha, né, de consumo consciente, que depois eu vou apresentar um pouquinho para você, o estudo hidrológico, o estudo de engenharia. A gente tem já um plano de contingência, caso venha a ter algum problema. As melhorias operacionais no processo e a estiagem. Mas não está bem aqui o que é, eu vou falar para vocês. Foram 3 coisas que fizeram com que não faltasse água no passado. Primeiro, foi aquela redução de perda de mais de 45 para menos de 15. Fez com que a gente precisasse tirar menos 400 litros por segundo rio, que o rio não tinha para dar para a gente. Tá certo? Naquele momento, quando a gente chegou em dezembro, o rio tinha meio metro cúbico, a gente precisava de 700 litros, e aquele meio metro cúbico que tinha lá era esgoto. Tá certo? Era uma situação que a gente nunca pensou que ia viver. Então, foi o evento que a gente teve reclamação de qualidade de água, que a gente teve que intensificar muito o tratamento, com adição de produto, tempo de retenção. Então, foi um esforço muito grande, mas a redução da perda foi determinante, esse trabalho de 20 anos. A outra ação foi essa campanha aqui, que foi a campanha que Juntos pela Água, que junto com outras campanhas, fizeram com que a população se conscientizasse. Até hoje, a concessionária, sempre comparando o consumo de um ano em relação ao outro, até hoje a gente tem uma queda de consumo da água na ordem de 15%, de agosto para cá. Se você pegar tudo que foi consumido de agosto para cá, comparar com o mesmo período de 2013, de 2014, né? Esse período, de agosto de 14 até agora de 15, com agosto de 13 até o período de 14, dá uma redução de 15%. Então, a conscientização das pessoas, através das campanhas, através da perspectiva que poderia faltar água, surte o efeito.
até hoje as pessoas estão economizando, e de janeiro para cá o manancial tem se comportado de uma maneira quase que normal, tá certo? Hoje a gente tem uma situação normal no manancial para essa época do ano, não tem distúrbio nenhum, mas a população continua economizando. E o outro fator determinante foi a parceria que a gente fez com a PCH Salto do Lobo, que é uma PCH que está na bacia do Pinhal, e ela gerava energia, e aí essa empresa parou de gerar energia e a gente reservou aquela água. No momento mais crítico da escassez, a gente chegou a utilizar metade dessa água. Tá certo? Se não voltasse a chover em dezembro, a gente ia ter problema de falta, sim. Então, a gente chegou lá quase que no limite da nossa capacidade. Então, mas sem um desses 3 fatores, teria faltado água em Limeira. Se não tivesse a represa, se a população não tivesse economizado, e se a concessionária não tivesse uma perda baixa, a gente teria falta de água aqui na nossa cidade. Tá? A população fez uma economia de água. Uma vez até eu fiz uma pergunta sobre isso aí, seria mais interessante a empresa fazer uma bonificação, um desconto para as pessoas economizarem mais água ainda? Então, vamos dizer, residências mais populares pagam por 20 metros cúbicos, mas só que eles acabam não usando. E nessa época, eu mesmo vi algumas pessoas falavam, mas não adianta eu economizar tanto porque eu pago mesmo. Só que não tinha essa noção. Não seria interessante a empresa, não pensou em fazer isso aí, ou não é viável, fazer um desconto para estimular as pessoas a economizarem mais ainda? Tá. Premiar, veja bem, o que está faltando é água lá no manancial. A concessionária, ela não recebe pela água, ela recebe pelo serviço que ela presta. Essa questão que você falou do mínimo, né, de 10 metros cúbicos, que a pessoa usando ou não usando, que ela paga, isso aí não tem jeito. Primeiro, porque é uma premissa lá da licitação, que fez com que as empresas proponentes das suas propostas partissem dessa premissa, tá certo? Então, ela mudar essa premissa vai desequilibrar o contrato, tá certo? Uma concessionária como a nossa, ela trabalha como uma receita global. Se você fizer qualquer coisa que essa receita se desequilibre, não vai fechar as contas, tá certo? E quando se estabelece o equivalente a 10 metros cúbicos como mínimo, não é para pagar só o serviço de água. Por exemplo, agora, a concessionária tem 8 equipes na rua reparando vazamentos. Isso não é cobrado. Então, a concessionária, 60% dos custos dela são custos fixos. 40% são custos variáveis, que depende do consumo. Então, como remunerar aquela parcela que é de consumo fixo? Aquelas 260 pessoas, elas têm que receber o salário no final do mês, independente da quantidade de água que foi vendida ou não. Então, quando se estabelece o mínimo, são para aqueles serviços que independem do consumo. Por exemplo, a cada 5 anos eu troco o hidrômetro daquela pessoa lá. Todo mês eu emito uma conta. 2 vezes por mês vai um funcionário nosso na casa de cada pessoa. Uma vez ele vai lá fazer uma leitura e outra vez ele vai lá entregar a conta. Cada boleto que o banco recebe, ele cobra uma taxa para receber, se é de 1 metro cúbico ou 10. Então, quando se calculou esse mínimo de 10 metros cúbicos, não é só em Limeira, são em todas as concessionárias, é para remunerar esse serviço básico, para a pessoa estar interligada no sistema, para garantir que a gente vai fazer aqueles 260 milhões, que eles têm que ser de investimentos, que eles têm que ser remunerados. Então, se amanhã ninguém consumir água, o que a gente faz da vida? A gente tem que pagar os funcionários, tem que fazer os investimentos. Então, o mínimo que foi estabelecido, que não é muito diferente de qualquer cidade no Brasil, é para remunerar isso. A pessoa pode gastar até 10. Eu já propus que mudasse o nome disso. É valor mínimo para a pessoa estar interligada, até porque se ela quiser os 10 metros cúbicos, não vai ter que ter. Então, a gente tem que ter infraestrutura para dar 10 metros cúbicos para ele usando ou não usando. Tá certo? Então, é um valor mínimo que vai passar agora com esse aumento para R$ 30,50, um consumo mínimo uma família de 2 pessoas, uma família de 2 pessoas, que dá aí algo em torno de R$ 15 por pessoa por mês, ou seja, 50 centavos por dia, para a pessoa ter interligado a um sistema de qualidade de água e de esgoto. Então, acho que a pessoa economizar é uma questão de cidadania, por conta do manancial, não por conta do serviço que a concessionária presta. Se a concessionária der um desconto, exemplo da Sabesp lá em São Paulo,
vai ter que ter 3 reajustes de tarifa. Teve um em novembro, vai ter um agora de 16% e vai ter outro em novembro, porque não fecha a conta. Então, esse negócio, como eu falei, a gente tem que pensar numa concessionária como um condomínio. É um rateio de despesas. Não tem jeito. Ok? Bom, aqui é a questão das perdas, né, que a gente fala, aqui como andam as perdas em Limeira e aqui nos nossos municípios vizinhos. Olha a posição de excelência que a gente está, né? Isso aqui reflete na modicidade da tarifa. Se a nossa perda tivesse aqui, o mínimo seria no padrão lá de Campinas, que é R$ 55, R$ 60. Tá certo? Então, esse trabalho que a concessionária fez faz com que a tarifa seja módica, nesse valor mínimo de R$ 30. Bom, então, como a gente falou, os 3 fatores, aí a PCH foi aquela parceria que a gente falou, que também foi determinante, e aqui é o evento, a Odebrecht fez uma campanha, lançou uma campanha aqui em agosto do ano passado, com o objetivo de conscientizar a população da cidade para o uso consciente da água. Não é? Na época que a gente lançou essa campanha, a gente ainda não sabia se... A gente não tinha nenhuma situação de falta, não estava próximo, mas a Odebrecht entendeu que seria melhor conscientizar as pessoas, caso a gente chegasse numa situação de falta d'água, a gente teria já a população preparada. Bom, atualmente a gente tem investimentos em andamento de 60 milhões, que basicamente é ampliação da ETA e a reforma da ETTatu. A ETTatu é uma estação muito antiga, é um projeto que parte do que foi feito lá nunca foi usado, porque não funciona. Isso já é coisa da década, acho que de 60, né? A Tatu. Ela foi construída na década de 60, parte nunca foi utilizada, não funciona. E hoje ela faz o tratamento primário. Vamos ver aqui. Ó. Bom, vamos falar primeiro da ETA. Então, a modernização da ETA é ampliação dos filtros, que a gente já tem um módulo lá em pré-operação, para aumentar a capacidade, um filtro mais moderno, mais eficiente. E aqui é a ETTatu. A ETTatu tem 3 obras grandes lá em andamento. Um é o secador de lodo, que é esse módulo aqui, que ele chegou em março, ele é o equipamento comprado na Espanha, foi um equipamento que custou 14 milhões de reais, custou em euro, né? A nacionalização dele custou 14 milhões, agora os espanhóis que venderam esse equipamento para a gente estão aí na fase de iniciar a montagem dele. O que esse equipamento vai fazer? O resíduo do tratamento de esgoto é o lodo, e esse equipamento ele vai secar esse lodo, ele vai tirar essa água desse lodo para a gente nem depositar isso em aterro e nem transportar água, nem pagar para botar água no aterro, nem transportar essa água. Ele vai tirar mais ou menos 80% da massa do lodo em água. Aí a gente está aí para fazer uma coletiva aí para levar a turma para ir ver a ETTatu. Aqui não tem, a gente também tem o módulo físico-químico, que foi feito, porque ainda está chegando metal pesado na estação, o que vai fazer com que ela não funcione. E, basicamente, os investimentos maiores estão concentrados na ETTatu e na ETA. O Ribeirão Tatu, ele era bem poluído, né? Passava-se lá, sentia-se o cheiro. E depois, com a concessão, diz que dali 10 anos a gente iria até ver peixe naquele córrego do Ribeirão ali, mais próximo da União, Avenida Campinas. Sim, no centro da cidade. Né? Aquela parte. Existe hoje o peixe ali, nós vamos ver um dia. O que o senhor pode dizer disso aí, Tadeu? Tá. O Ribeirão Tatu, Limeira não lança esgoto no Ribeirão Tatu. Quem lança esgoto hoje no Ribeirão Tatu, sem tratamento, é o município de Cordeirópolis, que está lá fazendo a sua estação para evitar esse problema. Em 2010, quando a gente atingiu a universalização, a gente criou todos os interceptores dos esgotos que ainda chegavam na ETTatu. Você fala, mas não tem nenhum lançamento de esgoto? Não é para ter. Eventualmente, as pessoas fazem ligação clandestina do esgoto na galeria de água pluvial. Sempre que a gente é avisado, que o SAI é avisado, que há uma denúncia, a gente vai lá e resolve, vê de onde vem e resolve. Não é para ter.
a concessionária coleta. Rede de esgoto nenhuma chega mais no Ribeirão, tá certo? Nenhuma, eu te garanto isso com certeza, e foi. Quando se falou que no Ribeirão Tatu ia ter peixe, porque não se pensava que o outro município não ia tratar seu esgoto. Então, hoje, o que a gente vê no Ribeirão Tatu, na área do centro da cidade, é proveniente do município de Corderópolis, não é Limeira, tá? Todo o nosso esgoto é coletado e levado para uma daquelas 4 estações. Vou fazer um depoimento aqui que o Gachep perguntou sobre um negócio incrível. Eu costumo caminhar às vezes e passamos ali na Ponte Preta, se ele parar uma hora e observar de cima, ele vai ver peixe dentro do rio. É incrível, não dá para acreditar. Mas numa época de muita chuva? Não, muita chuva não, pouca chuva, é a Pouca época chuva. que está mais limpo, não de pouca chuva. Na época tá Isso mais- faz um ano, tinha, e realmente tinha peixe lá. Mas a notícia Eu. boa, ô Didi, Ah, é que Corderópolis está construindo a estação. Né? Essa que é a notícia boa. Então, se a gente não joga, só Corderópolis joga, vai resolver, então tá próximo. É o a único, solução né? Tá próxima. É. Nós tivemos um desenvolvimento, nós tivemos mais urbanismo e urbanização e um consumo menor. Mas a população aqui era menor. A gente tinha 55 mil ligações e a gente teve um acréscimo aqui de 40%. Na verdade, no consumo, a minha pergunta seria a seguinte, por exemplo, nós tivemos um aumento de eficiência, Então, a gente eliminou essa perda aqui, ó. A gente perdia mais de 45%, tá certo? Hoje a gente perde menos de 15%. Então, isso aqui reflete direto aqui. Tá, então, na verdade, o consumo não é que ele diminuiu, na verdade, a gente reduziu a perda. Reduziu a perda, exatamente. Isso aqui mostra a eficiência, como o serviço ele era ineficiente, né? A gente pegava muito mais água do que necessário para jogar fora e tinha outras ineficiências, tá certo? E hoje ele está muito mais eficiente. E a minha outra pergunta é o seguinte, se você acredita nisso, né, existe a possibilidade de a gente reduzir ainda mais isso, porque você disse que isso daí é um índice de primeiro mundo, para a gente não comprometer o desenvolvimento do país, do município, porque existem países, existem municípios hoje que estão reduzindo os investimentos porque não tem capacidade para atender na questão da água. Você acredita numa solução nisso? Existem recomendações de consumo per capita, né? Tem mínimos. A gente está, se eu não me engano, a gente está abaixo da média recomendada. Você lembra desses dados? Esse número aqui ele é muito bom, tá certo? E tem uma recomendação, tem um mínimo, que se estabelece é um mínimo. Reduzir a perda ainda mais, por exemplo, pedir às pessoas que se sacrifiquem muito, não consumir água, não tomar 2 banhos, 3 banhos, isso aí, acho que às vezes é pedir um pouquinho demais quando você não tem essa necessidade, né? Reduzir essas perdas aqui é possível sim. Agora, quanto se quer gastar por isso? Até 2014, falava-se em redução de perdas para redução de custos, né? Se você deixa de jogar fora, você deixa de desperdiçar dinheiro. A partir de 2014, vai se falar em perdas para preservação do manancial. Então, as concessionárias elas chegam ali no ponto ideal de perda. É o investimento que ela fez e a água que ela economizou. Chega um determinado momento que você vai gastar muito para economizar pouco. Se não tiver água no rio, é onde as pessoas vão. É o que a reportagem falou, vai buscar água onde tiver. Tá certo? Possível é. Só que a gente agora tem que fazer uma análise de custo-benefício. Tá certo? Limeira não é uma cidade que tem estresse hídrico, né? A gente se aproxima no mês de agosto, setembro, nas nossas piores vazões, mas tem projetos para dar uma garantia, projetos de construção de reservatórios, né, na bacia do Pinhal, para dar uma garantia do abastecimento para a cidade nessa época e vai dar também a garantia que você quer, né, para que seja um atrativo. É uma cidade que tem água. Porque Limeira ela é privilegiada pela localização, ela pode pegar água de 2 bacias distintas. Né? Os 2 rios se juntam exatamente onde é a captação de Limeira. Ela tem a bacia do Jaguari e a bacia do Pinhal. Então,
Então, é uma situação de privilégio, realmente, e a gente pode explorar mais isso. Agora, pedir num momento que a gente tem água no rio, que as pessoas se sacrifiquem, aí eu não vejo muito... Acho que a gente tem que pedir sacrifício quando precisar, né? Acho que a gente agora tem que pedir uso consciente, o pessoal viu que a questão é séria, mas falar, pessoal, vamos agora por sacrifício mesmo. Acho que tem que ser na hora que precisa. Tá certo? Ano passado a gente intensificou a campanha, que a gente não sabia como o manancial ia se comportar. Em dezembro começou a chover, a gente saiu um pouquinho da campanha. As pessoas já estão conscientizadas, porque você via gente brigando por causa de água e tendo água lá no rio, tinha infraestrutura para atender, então acabou ficando uma coisa muito poluída, muito... Como é que eu vou explicar? Muito sem propósito. Acho que as coisas têm que ter propósito, né? Tem que ter um propósito real, não um propósito para todo mundo ver que está fazendo. Tem que ser um propósito efetivo. Então, na hora que precisou, a Odebrecht fez a parte dela, fez a campanha, vamos ter consciência, a gente fez o plano de contingência, a gente preparou tudo se fosse faltar. Na hora que a gente viu que não ia faltar mais, eu falei, vamos parar com a campanha, e a gente está atento esse ano. Tempo real, a turma lá está olhando tudo, chuva, rio, qualidade. Esse ano, em relação ao ano passado, a gente tem uma água com muito melhor qualidade do que ano passado. Ano passado não choveu nos meses de muita chuva. Então o rio ele ficou com muita carga orgânica concentrada no fundo. Esse ano, em janeiro, fevereiro e março, choveu muito. Lavou a calha do rio. Hoje a água do Jaguari está tão boa quanto a do Pinhal. Hoje tem água para a gente escolher lá o que a gente quer. Hoje tem 17 metros cúbicos, a gente precisa de 700 litros. Ou seja, tem 20 vezes lá o que a gente precisa. E a gente pode escolher qualquer um dos dois mananciais. Para que eu vou falar para as pessoas, aí não gasta água, fecha... Usa com consciência, inteligente, né? Porque também dói no bolso jogar fora, não dói? Não, usa assim, usa com moderação, com esse... Mas não deixa de fazer o que você tiver que fazer. Tomar 2 banhos por dia, não vou tomar porque eu vou gastar água. É bobagem hoje, né? Hoje a gente tem no manancial 20 vezes o que a gente precisa. Com 20 vezes, com qualidade excelente. Tá? Ano passado, a gente chegou a ter, no momento que a gente usou a reserva estratégica, a gente tinha meio metro cúbico, ou seja, 90%, 80% do que a gente precisa, com qualidade muito ruim. De 55 para 97 mil. Isso aí é resultado do aumento da população, quer dizer, ali está como número de ligação. Sim. Mas isso também tem a ver com onde nós temos de muitos empreendimentos, muitas construções. É um aumento, esses 20 anos, a população saiu de 170 para 295. O número de residências, isso aqui é o número de hidrômetro, tá? O número de ligações. A cidade cresceu nesses 20 anos, nessa proporção aí, algo em torno de... sei lá... Não, mas isso, que eu queria saber uma coisa, isso aí, vamos dizer assim, nesse índice, desse aumento, quanto que foi a parte industrial, comercial, residencial? Tem uma proporção? O nosso ligação de água industrial é muito pouca. É quase... As indústrias que utilizam água nos seus processos não utilizam a nossa água, porque ela ficaria muito cara, tá certo? Normalmente eles têm os poços e as fontes próprias. Aqui a nossa maioria é residência. Residência e comércio. Residência e comércio, acho que 3%. 90% residência, sobra 10%, 7% comércio, 3% indústria. E essa indústria utiliza a nossa água no escritório, no banheiro, não é no processo industrial. Tá certo? Porque fica muito cara. O grande consumo, ele paga mais caro, o pequeno consumo paga mais barato. Então, não viabiliza para a indústria pegar água com a concessionária. Quer ver uma coisa interessante que eu não falei sobre perda? Hoje tem medidas de restrição, né? Na bacia do PCJ, quando a vazão lá no Jaguari chegar a 5 metros cúbicos, a gente entra em estado de alerta. Quando ele chegar em 3 metros cúbicos por segundo, a gente entra em restrição. Então, todo mundo vai poder captar só 80% da outorga. Então, no nosso caso, a gente ia poder captar 960. Só que a gente precisa de 770. Então, medida de restrição para Limeira, aí a gente vai aqui de novo, ó, graças às perdas. As medidas que, para quem não fez o dever de casa, de redução de perda,
Na hora que o manancial, esse ano ou qualquer ano, ele entrar numa vazão de restrição, vai faltar água na cidade. Com o ocorrido, o que isso não ocorria há muito tempo nesse país, todo mundo começou a se movimentar. E não dá para admitir uma cidade com 300 mil habitantes, com o potencial que tem, depender apenas e tão somente da água que passa pelo rio. Hoje nós podemos tomar 2, 3, 4 banhos por dia, porque se a gente, é óbvio que nós vamos pagar por isso, e se também a gente não usar, essa água vai correr de volta para o rio, para outros municípios, né? Com esse aperto, com essa arroxo que pode ter ou não, que esse controle não está em nossas mãos, né, de uma possível falta de água, vai começar as captações ali na frente, cada um vai começar a se movimentar, e a nossa cidade também precisa começar a se movimentar com relação a uma reservação. Diga uma reservação de 90, 120 dias, ou algo parecido para se passar. Podemos gastar 20, 30, 40, 50 milhões num período e nunca fazer uso disso, ou podemos usar 20, 30, 40, 50 milhões e fazer uso dessa represa quando necessário for, ou seja, nós teremos a reservação, não dependeremos da água passando no rio. É uma discussão que tem que vir à voga para a sociedade dizer se quer ou não correr esse risco, que eu acho que não vale a pena correr esse risco, porque nós chegamos esse ano quase que no limite, né? Exatamente. O que você está falando é como o seguro, né, de um carro, né? Você compra um carro, você faz um seguro. O ideal é não usar nunca, né? Mas tem que ter. Então, o que você está falando é mais ou menos isso, que a cidade tenha o seu reservatório municipal para ser um atrativo, né, Roberto? De garantia, de abastecimento, na pior situação aí que a gente pode imaginar. Nas empresas, comércio, indústria e prestação de serviço, e por isso que a gente traz esses benchmarking para nós, os associados da ACIL, a gente traz para nós aprendermos. E aqui a gente aprendeu o que é uma conduta política, uma conduta de gestão, inclusive uma apresentação técnica do que é um planejamento estratégico, né? E também nós enxergamos o potencial do que vai ser Limeira. Então, eu gostaria de fazer uma evidência aqui para nós e para todas as empresas que estamos com os internautas também assistindo, para nós levarmos isso para a nossa vida do dia a dia. O que é que nós fizemos lá atrás, e daí eu digo que nós, porque eu acho que Odebrecht hoje é um parceiro do povo de Limeira, o que nós fizemos lá atrás para chegarmos hoje no que nós estamos? E daí o que nós vamos fazer hoje para, no futuro, nós termos uma condição profissional de gestão perfeita? Então isso a gente tem que levar para as nossas empresas, para nós usarmos como benchmark a Odebrecht, e aí peço licença para isso, porque isso foi um aprendizado para todos. Então a gente agradece, parabeniza, né, e sorte de Limeira por ter a Odebrecht aqui como concessionária de águas. Tá, eu que agradeço, Walter. Então, acho que encerrando, o que isso aqui demonstra, Walter, eu acho que é a boa técnica com recursos, tá certo? É a aplicação da boa técnica com aporte financeiro. Então, você faz o que tem que ser feito. Então, acho que quando esse serviço ele foi concessionado lá em 95, com a assinatura desse contrato, você criou esse compromisso. E a Odebrecht é uma empresa com capacidade técnica para solucionar qualquer problema de ativos, de engenharia. Então, acho que o somatório das duas coisas, o contrato com marcos, com compromissos mútuos, que também não adianta você ter uma concessionária e só ela ter obrigações, o poder concedente não ter obrigação nenhuma. Então, um contrato ele estabelece obrigações mútuas, estabelece compromissos
e vamos embora, vamos cumprir e aplicando sempre a boa técnica, observando o que está acontecendo. Como eu já falei, eu cheguei aqui em 2012, final de 2012, em 2014 a gente passou por um fato aqui que ninguém da concessionária imaginou que passaria, tá certo? Então, é o que o Roberto falou, é o antes de 2014 e depois, né? Então, acho que é isso, é o investimento, a capacidade técnica e vamos ir. E a comunhão, né? Eu vejo aqui vários parceiros da Odebrecht nessa empreitada de 20 anos, o próprio Roberto, o pessoal da Garcia, o próprio Didi, vocês viveram isso tudo e sempre também foram parceiros da concessionária em prol do povo de Limeira, né? Em prol da cidade, não em prol de ninguém. Então, acho que quando o trabalho ele tem um objetivo comum, ele dá certo, né? Então é isso, eu queria... Antes das suas considerações finais, da sua despedida, gostaria de agradecer aqui também a presença da equipe do Tadeu lá na Odebrecht, que é a Sueli Pascalon, responsável pela comunicação, e também o Rodrigo Leitão, que é o responsável pela operação, é o que operaciona e garante o fornecimento de água aí. O que eu queria fazer, o que aconteceu nesses próximos 20 anos, nesses 20 anos passados, é o que a gente também espera aplicar no futuro. Sair do lugar comum, pensar fora da caixa, buscar soluções, buscar inovações. A gente tem vários programas lá em andamento, visualizados. Então, nosso objetivo é fazer o melhor aqui pela cidade. E aí eu queria agradecer a você pelo convite, a todos aí. E a gente está lá à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer outra solicitação que você tenha aí, estamos à disposição. Obrigado a você, obrigado a todos.